ave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia. Ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder. Fez nosso canto, aleluia. Bom dia, meu irmão, e bom dia, minha irmã. Cristo venceu, aleluia. Cristo, a luz do mundo, venceu. E nós também vamos vencer essa pandemia, nós vamos vencer. Eu acredito nisso e tenho certeza que você também acredita. Com Cristo nós venceremos também essa pandemia. E vai vencer os nossos irmãos. Fábio Lima da Silva está internado. Rezemos pelos seus familiares, pedindo, que não percam as esperanças, porque Fábio Lima vai vencer. Vamos rezar também pela Jade, Pereira da Silva, que também está com Covid, lá de Porto Alegre do Piauí. Ela também vai vencer, com a graça de Deus. Aliás, todos vão vencer, todos, todas as pessoas, que estão aqui nessa caixinha vão vencer. Graças à vontade de Deus, todas vão vencer. Nós venceremos, nós vamos vencer. A palavra hoje é vencer. Cristo venceu a morte e iluminou o mundo que estava nas trevas. Também nós queremos trazer presente, rezar por todas as pessoas que estão com câncer, por todas as pessoas que estão nesse momento desanimadas, tristes, depressivas, que estão aí perdendo a esperança, sobretudo nesse período difícil. Mas de uma coisa nós temos certeza: Cristo venceu a morte, nós também vamos vencer essa pandemia. Queremos também trazer presente os nossos irmãos e irmãs que estão desempregados, desempregadas. Queremos rezar pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, por todas as pessoas vítimas dessa pandemia, sobretudo aquelas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos ouvir agora está em Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Lucas 24, 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês." Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés. Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando, por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles.
Jesus disse: são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras e continuou: assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho começa dizendo, né? Ontem nós vimos Jesus se encontrando, caminhando com os discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus. Primeiro ele explicou as Escrituras e depois, quando ele partiu o pão, aí eles abriram os olhos e reconheceram que era Jesus ressuscitado, né? Então, como os dois discípulos de Emaús, depois de o terem reconhecido, ao partir o pão, né, eles se dirigiram, diz o início do evangelho de hoje, cheios de alegria a Jerusalém, para informar aos outros discípulos o que tinha acontecido. E é precisamente quando estavam a falar, o próprio Jesus fez-se presente. Quando eles estavam ali conversando, certamente cada um contando a novidade, Jesus fez-se presente, mostrando as mãos e os pés com os sinais da paixão. Então, diante da admiração incrédula dos apóstolos, Jesus pediu peixe assado e comeu, né? E o comeu diante deles. Então, Jesus pede o peixe e o pão, né? E ele vai comer o peixe, né? E ele vai comer diante dos discípulos. Então, Cristo vai ao encontro deles para fortalecê-los e dizer-lhes: vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isso, né? A seguir, Jesus passa a interpretar as Escrituras e ele vai dizer: é preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, né? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus vai trazer presente mais uma vez aqui as Escrituras, tudo aquilo que as Escrituras falavam sobre Jesus, né? Então, diz o Evangelho, então abriu-lhe a mente, né, para que entendesse as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse, né, proclamado a conversão para a remissão dos pecados, né, de todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disse Jesus. Vós sois testemunhas disso. O Salvador garante-nos, né, a sua presença real entre nós por meio da palavra e por meio também da Eucaristia. Jesus garante a sua presença real no meio de nós, por meio da sua palavra e por meio da Eucaristia, né? Ser testemunha aqui, gente, é conhecer, viver e anunciar a mensagem de amor que Cristo trouxe. Ser testemunha é viver, mas é também anunciar, viver e anunciar a mensagem de amor que Cristo trouxe para nós. A ressurreição de Jesus aqui no Evangelho aparece como um fato real, né? Mas assim mesmo os apóstolos não conseguiam acreditar facilmente, o que não era também para eles. Claro, para eles, né? Eles viram Jesus morrer, Jesus foi enterrado, né? Sepultado. Então, portanto, para eles também não era fácil reconhecer Jesus ressuscitado, né? O caminho, nós já sabemos que o caminho foi longo até eles reconhecerem, né? O caminho foi longo, foi penoso,
carregado de muitas dúvidas e de muitas incertezas, né? Então, o caminho espiritual para chegar à fé continua, minha gente, sendo o mesmo, né? Não é fácil, é um caminho longo, mas que precisa, né, ser dados pequenos passos todos os dias. Então, o caminho espiritual para chegar à fé não é fácil mesmo, mas é possível, né? E aí por isso que Jesus vai dizer, olha, tocar em mim, né? Ele vai dizer, tocar em mim. O gesto de tocar nos ensina que o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado foi um fato real e palpável, né? Foi um fato real e palpável. Então, nós hoje podemos também tocar Jesus. Podemos sentir Jesus. Tocar Jesus através das escrituras, através da partilha do pão, né? Através do cuidado com o outro, com a outra. Nós podemos tocar e sentir Jesus todas as vezes que nós nos aproximamos das pessoas para cuidar. Nós estamos também tocando em Jesus. E nós somos testemunhas. E quando a gente faz uma experiência de Deus, não é para a gente guardar, não é para ficar, né, dentro de casa, mas é para sair por aí e dizer, Jesus vive, Ele está no meio de nós, Jesus venceu a morte, sobretudo nesse período em que muita gente está perdendo ali a esperança, né? Muita gente está sofrendo, angustiada, com medo, né? Vive com medo. Então esse é o momento de nós que rezamos, nós cristãos, fazermos a experiência de Deus e depois sairmos e dizer para todas as pessoas, meu irmão, minha irmã, tenha fé, Jesus venceu a morte. Meu irmão e minha irmã, tenha fé, porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e vive no nosso meio. Ele ressuscitou e vive no nosso meio. Portanto, alegremos-nos. Alegremos, meu irmão e minha irmã. Eu sei que é difícil, né? Dizer assim, alegre-se nesse período, né? Mas são tantos os sinais da presença de Deus. São tantos os sinais, mesmo diante, né, dessa pandemia, muitos sinais. Deus continua, né, ressuscitando no nosso meio. Muitos são os sinais. Sinais de solidariedade, de cuidado com a vida, né? Sinais de pessoas que rezam, que ajudam, né? Que cuida do outro, que partilha aquilo que tem. Então são muitos os sinais. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos testemunha da presença viva de Jesus no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.